Graça e paz a todos vocês. Gostaria de compartilhar com vocês um texto das Escrituras para que a gente venha pensar um pouco sobre a nossa vida cristã. Tiago capítulo 1, do verso 21 adiante está escrito: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa palavra de Tiago, que nos convida a praticar a palavra de Deus e não sermos apenas ouvintes da palavra. E isso é muito urgente nas nossas vidas, e isso é muito importante para nós cristãos refletir sobre isso. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos nos preocupando em ser conhecedores da palavra, o que não está errado. De fato, eu não saberei como distinguir a vontade do Senhor, ou se a minha vida está errada ou não, se eu não comparar a minha vida com a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos satisfeitos em apenas conhecer a palavra de Deus e não nos preocupamos em colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós conhecemos. Costumo dizer que se hoje a Bíblia for nos tirada como cristãos, acredito eu que a maioria dos cristãos, se a Bíblia for proibida hoje, nós já conhecemos o suficiente para vivermos uma vida de santidade e agradarmos o Senhor. O grande problema da sociedade cristã dos nossos dias é que a nossa mente está cheia de conhecimento, mas na maioria das vezes nos falta a prática daquilo que nós conhecemos. Viver a mensagem que nós pregamos, para mostrar de fato que nós acreditamos nessa mensagem. Tiago ele mostra para nós que nós precisamos nos despojar, nos livrar de toda a impureza e o acúmulo de maldade que existe dentro de nós. Isso significa que é nós que precisamos tirar essa maldade, nós precisamos nos despojar. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito e ela vem com o propósito de nos corrigir, de nos corrigir quando necessário, de mostrar para nós aquilo que está errado em nossas vidas. E assim, uma vez conhecendo essa verdade, uma vez conhecendo a vontade do nosso Senhor, é uma parte nossa pegar aquilo que Ele já nos ensinou que está errado, ou aquilo que Ele nos ensinou que está certo, e praticarmos aquilo. Muitas vezes ficamos apenas ouvindo e conhecemos qual é a vontade de Deus, mas não praticamos e não colocamos em prática essa palavra. No verso 22, Tiago nos alerta sobre algo muito importante. Ele vai dizer que tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago quer mostrar é que, às vezes, nós como cristãos podemos estar totalmente enganados ou enganando a si mesmo. De que forma? Quando nós somos ouvintes da palavra e não praticantes da palavra de Deus, e nos contentamos em apenas em conhecer e saber a vontade de Deus e o que o Criador espera de nós, e não nos preocupamos em praticar, em obedecer o que Deus nos ensinou, nós estamos nos enganando. E de fato, muitos cristãos nos nossos dias estão se enganando achando que vão entrar no reino dos céus, ou que vão fazer parte do arrebatamento, que vão fazer parte do reino do Senhor, quando na verdade não vão. E não vão simplesmente pelo fato de não obedecerem à palavra de Deus. Ouvem, mas não a praticam. Muitas vezes nós nos enganamos, nós às vezes queremos fazer algo de errado, e que no fundo, no nosso interior, a gente sabe que Deus não agrada porque Ele já nos falou por meio da sua palavra, e nós começamos a arrumar desculpas com relação a isso. Começamos a orar qual é a vontade do Senhor, quando na verdade o Senhor já revelou qual é a vontade dele para a nossa vida em muitas áreas da nossa vida.
e aí a gente fica querendo que o Senhor faça para nós aquilo que é de nós fazer, aquilo que está na nossa responsabilidade de fazer. Por exemplo, quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizer que ore a Deus para que Deus tire do meu coração o rancor. Rancor é acúmulo de maldade, é impureza. Quando na verdade o Senhor diz que nós não podemos odiar as pessoas e guardar rancor das pessoas. Nós já sabemos disso. E ainda assim oramos a Deus para Deus tirar. Não. E é por isso que muitas pessoas oram e as coisas não acontecem porque estão querendo que Deus faça tudo por eles. Eu pergunto para você, que cruz teríamos que carregar se Deus tirasse de nós toda a vontade de fazer algo de errado? Que tipo de renúncia teremos que ter se não há desejo em nós de fazer algo de errado? Então, percebemos que esse tipo de conceito no cristianismo está totalmente errado. Deus ele nos mostra qual é a vontade dele sobre nossas vidas em muitas áreas de nossas vidas. Ele já sabe, nós já sabemos o que ele quer, mas insistimos em querer fazer as nossas vontades e viver segundo o nosso querer, desobedecendo a palavra de Deus. Então, o que Tiago quer nos ensinar é que nós precisamos nos tornar praticantes da palavra de Deus. Por exemplo, nós que somos cristãos, Deus nos ensinou na sua palavra várias coisas. Por exemplo, quando o teu irmão pecar contra ti, vai, converse com ele, chame ele e mostra para ele aonde ele está falhando. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Quantas vezes a Bíblia já nos ensinou isso e Deus nos ensinou isso? Que nós devemos, se sentirmos ofendidos com alguém, nós devemos procurar esse alguém e conversar com ele. Quando, na verdade, nós sabemos disso, na maioria das vezes, o que os cristãos fazem é se sentir ofendido com outras pessoas e sair falando para os outros, mas não conversar com a pessoa que, segundo ele, o ofendeu. Nós, muitas vezes, não praticamos a palavra de Deus, embora a conhecemos. E é interessante nós pensarmos nisso, porque a palavra de Deus diz: se alguém pecar contra ti, ou seja, não é eu pecar contra a pessoa apenas, mas é alguém pecar contra mim. Então, é aquele que foi ofendido que deveria chegar perto do suposto ofensor e conversar com ele, porque às vezes você foi ofendido por alguém e a pessoa nem sabe que te ofendeu, porque não foi intenção da pessoa fazer isso. Então, na verdade, é bem mais lógico e é muito sábio da parte das Escrituras, quando ela diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e chama ele e repreende ele. Então, nós deveríamos fazer isso. Nós conhecemos qual é a vontade de Deus no que diz respeito ao nosso relacionamento entre a igreja, com os nossos amigos, enfim. Mas, na verdade, na prática, isso não acontece na maioria das vezes. Por exemplo, a Bíblia também, ela nos ensinou que nós não devemos acumular tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, aonde ladrões roubam e minam. Mas devemos acumular tesouro no céu, aonde o ladrão não vai roubar, a traça não vai destruir. No entanto, nós, na maioria das vezes, arrumamos desculpas uma atrás da outra para acumular coisas neste mundo. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina várias coisas e nós, muitas vezes, somos desobedientes e negligentes à palavra de Deus. O que Tiago está nos convidando a refletir sobre a nossa vida é que nós não podemos nos conformar em apenas ouvir a palavra, mas devemos também ser praticantes da palavra. Precisamos mostrar para as pessoas que nós acreditamos naquilo que nós pregamos. Então, o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai escrever à igreja de Corinto, ele vai dizer para aquela igreja que nós somos uma carta lida e vista por todos. Ou seja, se nós estamos caminhando pelas ruas da cidade onde moramos, ou local onde moramos, ao caminhar pelas ruas, as nossas vestes, por exemplo, está falando muito a nosso respeito. Ela está dizendo quem nós somos, porque as pessoas estão lendo a nossa vida através das vestes que nós usamos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós, os cristãos, não devemos nos portar com indecência. Então, quantas vezes os cristãos sabem disso, homens e mulheres, e se portam com indecência?
Ou seja, o que nós precisamos nos atentar é que quando nós passamos pelas ruas onde a gente mora, as pessoas estão nos lendo. Ali está sendo visto se somos praticantes da palavra ou não. A maneira como nós falamos, a maneira como tratamos as outras pessoas, a maneira como lidamos com os nossos conflitos, a maneira como lidamos com as nossas lutas diárias, essas formas de agir, ela está falando muito a nosso respeito. Está mostrando para nós se somos praticantes da palavra ou não. Porque sobre essas coisas o Senhor já nos ensinou. E o Senhor nos ensina por meio da sua palavra como deve ser o nosso comportamento. Sobre amar as coisas deste mundo, sobre nos apegarmos nas coisas dessa terra, sobre a luxúria, sobre a indecência, sobre a maldade no coração, a falta de perdão, enfim. Nós já sabemos de muitas coisas. O que precisamos é colocar em prática. Tiago, ele vai dizer para nós que quando um homem ele ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante a um homem que contempla sua face no espelho e logo quando sai, já se esqueceu de como é. Mas aquele que observa e que atenta na lei do Senhor e é praticante, não apenas um ouvinte, mas um operoso praticante, aquele que de fato obedece à palavra de Deus, esse será bem sucedido, frutífero em tudo quanto fizer. E aqui não está falando de coisas terrenas, de ser bem sucedido em coisas terrenas, não. Mas será bem sucedido na sua caminhada cristã e na sua tarefa que Deus o concedeu para ele aqui na terra. Porque ele é um praticante da palavra de Deus. Aquilo que ele vai fazer não é contrário à vontade do Senhor. Então, eu queria que nós nos atentássemos para isso. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer para nós no Evangelho de Mateus capítulo 7, se eu não me engano, verso 21, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, observa que entrar no céu não é apenas reconhecer o senhorio de Cristo e chamá-lo da boca para fora, mas é de fato reconhecê-lo com as nossas atitudes. Reconhecer com a boca não é o suficiente, mas é reconhecer com nossas atitudes. Precisamos de fato obedecer a palavra de Deus na nossa vida diária. Então, o que eu quero convidar você a refletir comigo sobre esse texto em pouco tempo, em poucas palavras, é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus e não apenas sermos ouvintes dela. Você que talvez tenha ouvido a palavra de Deus tanto, você já sabe tantas coisas que está errado na sua vida, mas você insiste em praticar essas coisas. Você está se enganando, achando que está salvo, mas na verdade quando não está. Então, vamos obedecer a palavra de Deus. Não vale a pena conhecê-la se não estivermos dispostos a praticá-la. Não vale a pena ter o nosso entendimento cheio da palavra de Deus, mas se as nossas práticas não mostram aquilo. De maneira que, segundo a Bíblia, a palavra de Deus ela precisa ser ouvida, ela precisa vir por aqui, ela precisa sim entrar no meu consciente, mas ela precisa ser acolhida no meu coração. O salmista já disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, acolher a palavra é exatamente receber a palavra. É guardar essa palavra como algo valioso. E assim, viver essa palavra, experimentando essa palavra, no sentido de praticar. Após guardá-la, a palavra de Deus ela precisa vir para as nossas mãos. Isso significa que nós precisamos praticar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós pregamos. Então, eu gostaria de deixar esse texto, essa pequena reflexão aqui, para nós refletirmos sobre isso. Ou estamos dispostos a ouvir e sim e conhecer a palavra de Deus, isso é um dever do cristão, mas estamos dispostos em conhecê-la para praticá-la, ou se estamos dispostos apenas em ouvi-la e não praticá-la, é melhor deixar isso de lado. Porque Deus não julgará de maneira parcial. Ele não julgará e não passará a mão na cabeça de cristãos ou que dizem ser cristãos
E simplesmente pelo fato de você fazer parte de uma igreja, muitos estão confortáveis pensando, eu já fui batizado, eu faço parte de uma igreja, eu vou num culto, seja numa casa, seja num templo, seja onde for, e eu já fiz isso, e eu vou no culto e eu já estou garantido, sou salvo, porque eu fiz todas essas coisas. No entanto, você olha para a vida dessas pessoas e não há mudança de caráter, não há mudança de mente, não há mudança de propósito. Continuam gananciosos como sempre, continuam mentirosos como sempre, continuam, enfim, buscando os prazeres e as coisas deste mundo como sempre, continuam olhando para o corpo e adorando a si mesmo como sempre. Não olham para a eternidade, não houve mudança, não houve transformação na vida dessas pessoas. Então, a palavra de Deus, ela nos convida a receber a palavra do Senhor. E essa palavra, ela precisa se desenvolver dentro de nós. Ou seja, quando começamos a nossa vida cristã, nós éramos de uma forma. Mas depois de anos ouvindo a palavra, depois de tempo ouvindo a palavra, não podemos continuar as mesmas pessoas que éramos antes. Essa palavra precisa se desenvolver em nós. Ela precisa mudar nós. Mas ela só muda quando eu dou valor a ela, eu acolho ela. E de fato, então, agora sou eu que vou ouvir os conselhos e colocar em prática na minha vida. Ou seja, eu vou remover da minha vida aquilo que está errado. Portanto, se existe falta de perdão, perdoe. Se o seu coração é ganancioso, deixe de ser ganancioso. Se você ama as coisas deste mundo, deixe de amar as coisas deste mundo, porque a palavra de Deus já te ensinou que quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Então, são tantas coisas que nós já sabemos. Obedecemos a palavra de Deus e não ficamos contentes em apenas conhecê-la, porque senão estaremos nos enganando, a verdade não estará em nós e não estaremos no reino de Deus no último dia. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o nosso coração para que a gente possa compreender isso.